Quando eu sentei para assistir Predator Badlands, a primeira coisa que me veio à cabeça não foi nem ação, nem violência, nem caçada. Foi uma sensação estranha de retorno, como se essa franquia estivesse, finalmente, tentando se reencontrar consigo mesma. E eu falo isso como alguém que acompanha Predator há anos, que já viu altos incríveis e quedas bem dolorosas ao longo do caminho. Badlands não chega pedindo desculpa pelos erros do passado, mas também não finge que eles nunca existiram. Ele entra de cabeça em algo mais arriscado: identidade. Essa é, sem dúvida, uma das entradas mais diferentes da franquia. E quando eu digo diferente, não é só pelo visual ou pelo cenário. É pela intenção. Dá pra sentir que o filme quer conversar com quem já conhece os Yautja, mas ao mesmo tempo quer abrir a porta para quem nunca se aprofundou nesse universo. E isso por si só já é um desafio enorme. Predator sempre foi vendido como algo simples, caçador contra presa. Só que Badlands decide olhar para isso e perguntar: e se o problema nunca foi a caçada, mas o que ela significa? Uma coisa que me chamou muita atenção logo de cara foi como o filme não tem pressa. Isso pode incomodar quem entra esperando ação desenfreada do primeiro ao último minuto, mas para mim foi um ponto forte. O ritmo mais contido cria espaço para observar, sentir e interpretar. Você começa a perceber que o filme está mais interessado em construir uma ideia do que simplesmente entregar estímulos visuais. Ele confia no público, e isso, hoje em dia, é quase um ato de coragem. E aí entra um ponto que eu achei extremamente inteligente: a forma como o filme lida com o conceito de força. Predator sempre foi sobre poder físico, tecnologia avançada e superioridade. Só que aqui, a coisa muda de tom. Força deixa de ser apenas quem mata mais ou quem tem a arma mais absurda. Força passa a ser sobrevivência, adaptação, decisão. E isso se conecta muito bem com o cenário de Badlands, que não é só um lugar hostil, mas quase um personagem vivo, reagindo a quem tenta dominá-lo. Outra coisa que eu gostei bastante foi o cuidado com o universo expandido. O filme não joga informações na sua cara como se estivesse te dando uma aula. Ele solta detalhes, pistas, pequenas referências que só fazem sentido se você prestar atenção. E se você não pegar tudo, tudo bem. Nada ali impede a experiência. Mas se você é fã antigo, esses detalhes criam uma camada extra de satisfação. É aquele tipo de filme que recompensa quem observa com calma. Falando agora de recepção, é interessante ver como Predator Badlands conseguiu uma avaliação sólida logo de início. Uma nota na casa dos 7,5 não surge do nada. Isso indica que o filme não é apenas um produto para fãs hardcore, mas algo que conseguiu dialogar com um público mais amplo. Claro, não é um filme perfeito. Ele toma decisões ousadas e nem todas vão agradar todo mundo. Mas, sinceramente, eu prefiro um filme que arrisca do que mais um capítulo genérico que só existe para manter a marca viva. O que mais me marcou nessa primeira impressão foi perceber que o filme quer falar sobre pertencimento, sobre quem merece existir dentro de uma estrutura que valoriza apenas os fortes. Isso não é algo novo no cinema, mas dentro de Predator é quase revolucionário. Pela primeira vez, eu senti que a franquia estava olhando para si mesma e questionando seus próprios pilares. E isso muda tudo. Badlands não quer ser só mais um capítulo, ele quer ser um ponto de virada. Quer mostrar que ainda há histórias interessantes para contar nesse universo, desde que elas sejam tratadas com respeito, coragem criativa e um pouco menos de medo de desagradar. E honestamente, só por isso, o filme já merece atenção. Essa primeira parte do filme me deixou com aquela sensação rara de curiosidade genuína. Não curiosidade pelo próximo massacre ou pela próxima arma, mas curiosidade pelo caminho que a narrativa estava disposta a seguir. E quando um filme consegue isso, especialmente dentro de uma franquia tão antiga, já é um grande mérito. Se você também sentiu que Badlands tem algo diferente no ar, algo mais reflexivo por trás da brutalidade, então você não está sozinho. Esse filme começa devagar, mas ele planta sementes, e algumas dessas sementes crescem de formas bem interessantes ao longo da jornada. Uma coisa que ficou muito clara para mim depois que Predator Badlands começou a circular entre o público é que esse não é um filme unânime. E curiosamente, isso é um ótimo sinal. Sempre que uma franquia antiga lança algo que todo mundo concorda em amar ou odiar, geralmente significa que ela jogou seguro demais. Badlands não faz isso. Ele escolhe um caminho que naturalmente divide opiniões, porque muda regras que muita gente achava intocáveis dentro do universo Predator. O primeiro choque para muita gente vem da forma como o filme reposiciona o Yautja.
Durante anos, o Predator foi quase um símbolo absoluto de superioridade, o caçador perfeito, a criatura que entra em qualquer ambiente já em vantagem. Aqui, essa imagem começa a rachar. Não porque o Predator deixa de ser perigoso, mas porque o filme faz questão de mostrar limites. Limites físicos, limites emocionais, limites culturais. E isso mexe com a expectativa de quem cresceu vendo o Predator como algo quase mitológico. Eu vi muita gente reclamando que o filme humaniza demais. E essa crítica, para mim, diz mais sobre o público do que sobre o filme. Humanizar não significa enfraquecer, significa tornar compreensível. Badlands não transforma o Predator em herói, nem em vítima. Ele transforma o Predator em personagem. E existe uma diferença enorme aí. Quando você entende motivações, conflitos internos e estruturas sociais, o impacto da violência muda. Ela deixa de ser só espetáculo e passa a carregar significado. Outra mudança que eu achei bem corajosa foi o foco menos obsessivo na nostalgia. O filme não fica piscando o tempo todo pro passado, não vive de referências óbvias só pra agradar fã antigo. Existem conexões? Sim, mas elas são orgânicas, quase discretas. Badlands parece mais interessado em expandir o mundo do que em ficar reverenciando o que já foi feito. Isso incomoda quem queria ver mais do mesmo Predator de sempre, mas agrada quem estava cansado da repetição. E aí entra uma discussão interessante. Até que ponto uma franquia deve fidelidade ao seu passado? Badlands responde isso de uma forma bem clara, mesmo sem dizer em voz alta. Ele respeita a essência, mas não se sente prisioneiro dela. O conceito de caça, honra e sobrevivência continua lá, só que reinterpretado. Não é mais apenas sobre quem mata quem. É sobre por que matar ainda faz sentido dentro daquele sistema. O cenário também ajuda muito nessa sensação de ruptura. Badlands não é só um pano de fundo exótico. Ele funciona como uma metáfora constante. Tudo ali parece dizer que força bruta não garante domínio. A natureza reage. O ambiente engole quem tenta impor controle absoluto. Isso conversa diretamente com o tema central do filme e reforça a ideia de que tecnologia e tradição nem sempre são suficientes. Uma coisa que me chamou a atenção foi como o filme trabalha o silêncio. Existem momentos em que nada é explicado, nada é verbalizado, e ainda assim você entende exatamente o que está em jogo. Isso é raro em produções grandes hoje em dia, que normalmente têm medo de deixar o público pensar sozinho. Badlands confia no subtexto, confia no olhar, na pausa, na consequência, e isso torna tudo mais pesado, mais denso. Claro que nem todo mundo vai gostar desse ritmo mais reflexivo. Tem gente que vai sentir falta de mais confrontos diretos, mais cenas icônicas no estilo clássico da franquia, e isso é totalmente compreensível. Predator sempre foi associado à adrenalina, mas o que Badlands propõe é outro tipo de tensão, uma tensão mais psicológica, mais existencial, aquela que fica na cabeça mesmo depois que o filme acaba. Outro ponto que gerou discussão foi a forma como o filme lida com o conceito de fraqueza. Dentro da mitologia Predator, fraqueza sempre foi sinônimo de exclusão. Badlands questiona isso de forma indireta, mostrando que sistemas baseados apenas em força acabam se autodestruindo. Não porque a força seja inútil, mas porque ela sozinha não sustenta uma cultura. Isso é um comentário bem mais profundo do que parece à primeira vista, e é aqui que eu acho que muita gente se desconecta do filme. Se você entra esperando apenas entretenimento direto, talvez sinta que ele fala demais sem falar. Mas se você entra disposto a observar, a interpretar, Badlands oferece camadas. Ele não entrega tudo mastigado, ele provoca. E provocar sempre gera resistência. Uma coisa que eu particularmente gostei foi que o filme não tenta transformar essas ideias em discurso explícito. Não tem personagem explicando moral da história. Tudo está embutido nas escolhas, nas consequências, nas perdas. Isso torna a experiência mais adulta, mais madura. Parece que o filme entende que o público da franquia cresceu e pode lidar com algo menos óbvio. No fim das contas, Predator. Badlands não quer ser confortável. Ele quer ser questionável. Quer que você saia do filme discutindo, discordando, defendendo ou criticando. E isso, pra mim, é um sinal de que a franquia ainda está viva. Pior do que dividir opiniões seria não gerar reação nenhuma. Essa segunda camada do filme, essa quebra de expectativa, é o que separa Badlands de muitos outros capítulos recentes. Ele não tenta agradar todo mundo. Ele escolhe um ponto de vista e segue com ele até o fim, custe o que custar. E gostando ou não, isso merece respeito.
Na próxima parte, eu quero falar mais especificamente sobre como o filme trabalha o conceito de honra e poder e por que isso conecta Badlands não só com Predator, mas com temas muito atuais fora da ficção científica. Se tem uma coisa que Predator, Badlands faz de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado, é tratar a ideia de honra não como algo nobre por si só, mas como uma construção frágil, e isso para mim é um dos pontos mais interessantes do filme. Durante muito tempo, dentro da franquia, honra sempre foi apresentada quase como uma regra sagrada. O Predator caça por honra, luta por honra, morre por honra. Só que Badlands vira essa chave e começa a perguntar: honra para quem? E a que custo? O filme deixa claro que, quando a honra vira um sistema fechado, ela deixa de ser virtude e passa a ser controle. Não é mais sobre mérito real, mas sobre quem decide o que é força e quem tem o direito de existir. E isso conversa muito com estruturas de poder que a gente vê fora da ficção. Clãs, impérios, corporações, até sociedades humanas funcionam assim. Quem define as regras normalmente não é quem sofre com elas. O que eu achei mais inteligente é que o filme não demoniza completamente esse código. Ele mostra por que ele existe, porque ele funcionou por tanto tempo. Em um universo brutal, onde sobreviver já é uma conquista, criar regras baseadas em força parece lógico. O problema é quando essas regras se tornam absolutas, quando não existe espaço para evolução, só para repetição, e aí a força vira prisão. Badlands trabalha muito bem essa ideia de força, como algo que se consome sozinho. Quanto mais você precisa provar que é forte, mais refém você se torna dessa prova. Isso fica claro na forma como o poder é exercido dentro da hierarquia Yautja. Não existe estabilidade, só teste constante. E isso cria um ambiente onde ninguém está realmente seguro, nem mesmo quem está no topo. O filme também faz uma distinção importante entre força e autoridade. Nem todo personagem poderoso tem liderança. Nem todo líder é realmente forte. Isso parece óbvio, mas dentro de Predator isso nunca foi tão bem explorado. Antes, liderança quase sempre significava superioridade física ou tecnológica. Em Badlands, liderança começa a ser questionada como responsabilidade, não como privilégio. E aqui entra um ponto que me pegou muito, o silêncio emocional dos personagens. Eles não falam sobre sentimentos, mas eles reagem a eles o tempo todo. Perda, culpa, orgulho, medo, tudo isso está ali, mesmo quando ninguém admite. Isso reforça a ideia de que reprimir emoção não elimina fraqueza, só torna ela invisível. E o invisível geralmente explode de forma muito pior. Tem uma leitura muito forte de masculinidade tóxica embutida no filme, mesmo que isso nunca seja dito explicitamente. A exigência constante de provar valor, a rejeição de qualquer sinal de vulnerabilidade, a violência como única linguagem válida. Tudo isso está presente. E o mais interessante é que o filme mostra que esse modelo não destrói apenas os fracos, mas também os fortes. Ninguém sai ileso. Outra coisa que me chamou a atenção foi como o filme usa o conceito de caça como espelho. Caçar não é só matar algo mais fraco, é escolher o alvo, é decidir o que vale ser perseguido. Badlands sugere que, quando esse critério se perde, a caça deixa de ser honra e vira obsessão. E obsessão nunca leva a equilíbrio. Eu gostei muito de como o filme evita respostas fáceis. Ele não diz, esse sistema é errado, ponto final. Ele mostra consequências, mostra ciclos, mostra repetição de erros, e deixa o espectador montar o quebra-cabeça. Isso torna a experiência mais participativa. Você não só assiste, você julga. Você se pergunta se faria diferente. E tem um detalhe sutil, mas poderoso: a ideia de legado. O filme sugere que o maior medo não é morrer, mas deixar algo defeituoso para trás. Um sistema quebrado, uma cultura que não aprende. Isso pesa muito mais do que qualquer derrota física. E isso conecta diretamente com a obsessão por controle que aparece ao longo do filme. No fundo, Predator, Badlands parece dizer que a força absoluta é uma ilusão. Sempre vai existir algo maior, mais adaptável, mais imprevisível. E quando toda a identidade de uma cultura gira em torno de ser o mais forte, o colapso é só questão de tempo. Não por ataque externo, mas por desgaste interno. Essa leitura deixa o filme mais denso, mais reflexivo, talvez até desconfortável para alguns. Mas para mim, é exatamente isso que dá peso à história. Predator sempre foi sobre sobrevivência, mas Badlands acrescenta uma camada. Sobreviver não basta, é preciso saber o que vale a pena preservar. Na próxima parte, eu quero falar sobre o papel da tecnologia, especialmente como o filme trata a relação entre avanço tecnológico, controle e arrogância. É aí que Badlands começa a dialogar muito forte com o universo Alien e com questões bem atuais. Uma das coisas que mais me prenderam em Predator
Badlands foi a forma como o filme trata a tecnologia. Não como solução, não como vilã absoluta, mas como extensão da mentalidade de quem a controla. E isso é muito mais interessante do que simplesmente mostrar armas mais poderosas ou gadgets mais chamativos. Aqui, a tecnologia não impressiona só pelo que faz, mas pelo que revela sobre quem acredita dominá-la. Durante muito tempo, no universo Predator, tecnologia sempre foi sinônimo de vantagem. Invisibilidade, visão térmica, armamentos avançados. Tudo isso construía a imagem do caçador perfeito. Em Badlands, essa lógica começa a falhar. Não porque a tecnologia deixa de funcionar, mas porque ela encontra limites que não podem ser hackeados, desligados ou previstos. O filme parece dizer o tempo todo: avanço não é o mesmo que controle. Isso fica ainda mais forte quando o filme coloca lado a lado diferentes formas de inteligência: a inteligência orgânica, a artificial, a instintiva e a estratégica. Nenhuma delas é completa sozinha, e toda vez que uma delas se acha superior às outras, o resultado é desastre. É quase um comentário direto sobre o nosso próprio mundo, onde a confiança cega em tecnologia muitas vezes vem acompanhada de uma arrogância perigosa. O que eu achei bem sacado é que Badlands não trata a tecnologia como algo neutro. Ela carrega intenções, ela carrega objetivos e, principalmente, ela carrega uma visão de mundo. Quem cria tecnologia para dominar tende a ser dominado por ela mais cedo ou mais tarde. O filme não precisa explicar isso com discursos longos, ele mostra nas consequências. Cada erro nasce da certeza excessiva de que tudo está sob controle. Outro ponto interessante é como o filme aproxima ainda mais os universos Predator e Alien, sem precisar forçar crossover explícito. A presença de grandes corporações, a obsessão por captura, estudo e exploração de espécies, tudo isso reforça a ideia de que o verdadeiro perigo nem sempre é o monstro mais forte, mas quem acredita poder transformá-lo em produto. Badlands deixa isso muito claro. O problema não é encontrar algo poderoso, é achar que esse poder pode ser engarrafado. Eu senti que o filme faz uma crítica bem direta à lógica de laboratório, aquela ideia de que, se algo pode ser medido, pode ser controlado. Se pode ser controlado, pode ser usado. E se pode ser usado, pode gerar vantagem. Badlands desmonta isso, mostrando que existem forças que simplesmente não se encaixam em protocolos. E quando você tenta encaixar a força, o sistema colapsa. Tem também uma camada emocional nessa relação com a tecnologia que achei bem interessante. Alguns personagens claramente veem a tecnologia como substituto de vínculo, de pertencimento, até de identidade. É como se a máquina fosse uma forma de evitar lidar com escolhas difíceis. O filme não julga isso diretamente, mas deixa bem claro o preço dessa fuga. E aí entra um contraste que eu gostei muito. Enquanto alguns confiam demais em máquinas, outros confiam demais em tradição. E o filme mostra que os dois extremos são igualmente perigosos. Tecnologia sem ética vira tirania. Tradição sem questionamento vira crueldade. Badlands fica exatamente nesse espaço intermediário, mostrando que evolução real só acontece quando existe adaptação, não rigidez. Uma coisa que me marcou foi perceber como a tecnologia, no filme, quase nunca falha sozinha. Ela falha porque alguém a usou com excesso de confiança. É um detalhe pequeno, mas poderoso. Não é a arma que erra, é a mentalidade por trás dela. Isso reforça a ideia central do filme. O maior inimigo não é o ambiente, nem o outro, mas a ilusão de superioridade. Esse tema fica ainda mais forte quando a gente pensa no título Badlands. Terras inóspitas, imprevisíveis, que não se dobram facilmente à vontade de quem chega. Não importa quão avançado você seja, o terreno não se importa. Ele não negocia, ele responde. E geralmente responde com violência. Isso vale tanto para a natureza quanto para sistemas sociais e tecnológicos. No fundo, o filme parece fazer uma pergunta incômoda. Até que ponto a tecnologia realmente nos protege? E a partir de que ponto ela apenas amplifica nossos erros? Badlands não dá uma resposta fechada, mas aponta um caminho. Tecnologia sem humildade é só outra forma de cegueira. Essa reflexão deixa o filme muito mais atual do que parece à primeira vista. Não é só ficção científica, é comentário social disfarçado de entretenimento brutal. E quando um filme consegue fazer isso sem parecer uma palestra, eu considero um grande acerto. Na próxima parte, eu quero falar sobre o ambiente e a natureza como antagonistas silenciosos. E por que Badlands transforma o cenário em algo tão importante quanto qualquer personagem. Uma das escolhas mais inteligentes de Predator, Badlands, na minha opinião, é tratar o ambiente não como um simples pano de fundo, mas como uma força ativa. Não é só onde a história acontece.
é algo que interfere, reage e, muitas vezes, decide o rumo dos acontecimentos. E isso muda completamente a experiência, porque, de repente, não existe mais um espaço seguro. Tudo parece vivo, tudo parece pronto para responder a qualquer erro. O que eu achei mais interessante é que o filme não romantiza a natureza. Ela não é bonita no sentido tradicional. Ela é hostil, imprevisível, quase indiferente. E essa indiferença é o que mais assusta. Não existe vilania consciente ali. O ambiente não quer vencer ninguém. Ele simplesmente existe. Quem entra nesse espaço precisa se adaptar ou aceitar as consequências. Isso cria uma tensão constante, que vai muito além da presença de inimigos diretos. Badlands constrói essa sensação aos poucos. Não é algo jogado na sua cara logo de início. O filme deixa você observar como cada passo, cada escolha, cada avanço tem um custo. A vegetação, o terreno, o clima, tudo parece dizer: você não manda aqui. E isso quebra completamente a lógica de domínio que muitos personagens carregam consigo. O mais curioso é como esse ambiente expõe fragilidades que normalmente ficariam escondidas. Personagens que se sentem invencíveis começam a errar, não por falta de habilidade, mas por excesso de confiança. O terreno pune arrogância, e faz isso de forma brutal, sem aviso prévio. Isso reforça aquele tema que o filme insiste em repetir sem palavras: adaptação é mais importante do que poder. Eu gostei muito da forma como o filme usa o espaço para criar narrativa. Às vezes, uma simples travessia diz mais sobre um personagem do que um confronto direto. Quem observa, quem espera, quem aprende com o ambiente, sobrevive mais tempo. Quem tenta impor ritmo, velocidade ou controle geralmente paga caro. Isso transforma o cenário quase num teste constante de inteligência e humildade. E aqui tem uma leitura simbólica bem forte. Badlands parece representar qualquer sistema que não pode ser dominado à força: natureza, cultura, sociedade, até relações pessoais. Quanto mais você tenta controlar, mais resistência encontra. Quanto mais você escuta e se adapta, mais chances tem de seguir em frente. Isso vale dentro e fora da ficção. Outra coisa que me chamou a atenção é como o filme evita exageros visuais desnecessários. O cenário é estranho, sim, mas nunca vira algo cartunesco. Tudo parece plausível dentro daquela lógica. Isso ajuda muito na imersão. Você sente que aquele lugar poderia existir, mesmo sendo completamente alienígena. E quando o ambiente parece real, o perigo também parece real. Tem momentos em que o silêncio do cenário pesa mais do que qualquer trilha sonora. O vento, os sons distantes, a ausência de movimento, tudo isso cria uma atmosfera de alerta constante. É aquele tipo de tensão que não grita, mas aperta. E isso combina muito com a proposta do filme de ser menos explosivo e mais sufocante. Eu também achei interessante como o ambiente força alianças inesperadas. Quando o espaço ao redor é hostil, a ideia de inimigo muda. Às vezes, sobreviver exige cooperação temporária, mesmo entre forças que normalmente estariam em lados opostos. Isso cria situações moralmente ambíguas, que enriquecem a narrativa sem precisar de grandes reviravoltas. Badlands deixa claro que o verdadeiro teste não é vencer o ambiente, mas aprender a coexistir com ele, nem que seja por pouco tempo. Quem entende isso parece dar um passo à frente. Quem ignora vira parte do cenário, literalmente. E o filme não tem pena em mostrar isso. No fundo, o ambiente funciona como um espelho. Ele reflete exatamente o que cada personagem carrega por dentro. Medo, arrogância, paciência, estratégia. Nada passa despercebido. E isso transforma cada deslocamento em um pequeno julgamento silencioso. Essa escolha torna o filme mais pesado, mais denso e, para mim, mais memorável. Porque você não lembra só das criaturas ou das batalhas. Você lembra do lugar, da sensação de estar sempre sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto. Na próxima parte, eu quero falar sobre as relações improváveis que o filme constrói e como elas ajudam a quebrar a ideia clássica de Predator como uma história puramente sobre caça. Em Predator, Badlands, uma das decisões mais interessantes é desmontar aquela ideia simples de que existe um lado certo e um lado errado.
um caçador e uma presa bem definidos. O filme começa até flertando com essa estrutura clássica, mas logo trata de desmontá-la. Aqui, o perigo não vem de um único ponto. Ele se espalha, muda de forma e às vezes surge justamente de onde parecia haver segurança. O que mais chama a atenção é como as alianças surgem não por afinidade, mas por necessidade. Ninguém confia totalmente em ninguém. O que existe é um acordo silencioso. Sobreviver agora, resolver o resto depois. E isso cria uma tensão diferente da habitual, porque mesmo quando personagens caminham juntos, você sente que aquela união tem prazo de validade. Essas relações improvisadas dizem muito sobre o mundo do filme. Quando o ambiente é hostil demais, ideologia perde força, moral absoluta também. O que sobra é cálculo. Quem pode ajudar? Por quanto tempo? A que custo? Badlands trata essas perguntas com uma frieza que combina muito com o tom da história. Eu achei especialmente interessante como o filme evita transformar essas alianças em laços emocionais fáceis. Não tem discurso inspirador nem promessa de sacrifício heróico. Tudo é contido, desconfiado, quase seco. Quando alguém ajuda o outro, parece mais uma decisão estratégica do que um gesto de bondade. Isso torna cada interação mais crível e menos previsível. O Predador, nesse contexto, deixa de ser apenas o inimigo final e vira mais um elemento dentro de um ecossistema de ameaças. Ele continua perigoso, claro, mas já não é o único foco. Às vezes, o maior risco está ao lado, não à frente. E essa mudança de perspectiva faz o espectador rever expectativas o tempo todo. Outro ponto forte é como o filme usa essas alianças para revelar caráter. Quem quebra acordos? Quem respeita limites mesmo sem obrigação? Quem finge cooperação enquanto prepara a própria saída? Badlands entende que, em situações extremas, pequenas escolhas dizem mais do que grandes discursos. Existe também uma inversão interessante. Personagens que parecem vilões no início acabam mostrando códigos de conduta mais claros do que aqueles que se apresentam como do bem. Isso embaralha o julgamento do público e reforça a ideia de que sobrevivência não segue linhas morais simples. Às vezes, o mais honesto é quem não promete nada. O filme brinca bastante com a expectativa de traição, mas não usa isso de forma gratuita. Quando algo dá errado, geralmente faz sentido dentro da lógica do personagem. Não é choque pelo choque, é consequência. E isso dá peso real às decisões tomadas antes. Eu gosto muito de como essas relações tornam a narrativa menos sobre vencer e mais sobre durar. Não é como derrotar o predador, mas quanto tempo dá para continuar vivo nesse jogo? As alianças não são caminhos para a vitória, e sim ferramentas temporárias contra o colapso. Tem uma sensação constante de que todo mundo está sendo avaliado o tempo inteiro. Não só pelo Predator, mas pelos próprios aliados. Um olhar fora do tempo, um passo errado, uma hesitação, tudo vira motivo de dúvida. E isso cria um clima quase paranoico, que combina muito com a proposta do filme. No fim das contas, Badlands mostra que, quando não existe um inimigo único, também não existe uma solução única. Cada relação é um risco calculado, cada parceria uma aposta. Algumas salvam, outras aceleram a queda. Essa escolha deixa o filme mais adulto, mais ambíguo e, para mim, mais interessante do que uma simples história de caça. Ela obriga o espectador a abandonar o conforto de torcer por um lado fixo e aceitar que, naquele mundo, todo mundo está apenas tentando ganhar mais alguns minutos. Na próxima parte, quero entrar em como o Predator é retrabalhado como figura simbólica, e não apenas como criatura física, o que, para mim, é um dos maiores acertos do filme. Em Predator, Badlands. O Predator deixa de ser só um corpo armado até os dentes e vira algo bem mais abstrato. Ele ainda está ali fisicamente, claro, mas o filme faz questão de tratá-lo também como conceito, uma presença que vai além do que aparece na tela, e isso muda completamente a forma como a ameaça é sentida. O mais interessante é que, em muitos momentos, o Predator não precisa agir para dominar a cena. A simples possibilidade de ele estar por perto já é suficiente para alterar comportamentos. Personagens mudam rotas, evitam barulho, controlam impulsos. O medo deixa de ser reação e vira estado permanente. Isso transforma o Predator quase num sistema de vigilância invisível, mesmo quando não está presente de fato. O filme trabalha muito bem essa ideia de olhar. Não é só sobre ser atacado, mas sobre ser observado.
avaliado, julgado. Isso conecta diretamente com a mitologia da criatura, mas de um jeito mais psicológico do que físico. Não é o combate que define quem sobrevive, e sim a leitura que o predador faz daquele que ele caça. Eu gosto de como Badlands evita explicar demais essa lógica. O filme confia no espectador. Não precisa de diálogo expositivo para dizer que existe um código, uma hierarquia, uma forma de pensar. Você entende isso pelo comportamento da criatura, pelos momentos em que ela ataca, e principalmente pelos momentos em que ela escolhe não atacar. Essa escolha de poupar é tão importante quanto a de matar. Ela cria uma ambiguidade desconfortável. Por que alguém vive? Mérito? Falha do predador? Estratégia? O filme nunca entrega respostas fáceis, e isso faz com que o predador pareça menos um monstro irracional e mais uma entidade que segue regras próprias, mesmo que cruéis. Outra coisa que achei muito bem resolvida é a forma como o Predator reflete os próprios personagens humanos. Ele funciona quase como um espelho distorcido. Aqueles que agem por instinto, violência ou arrogância acabam se tornando presas óbvias. Já quem observa, aprende e espera, às vezes ganha tempo. Não porque é bom, mas porque é interessante. Nesse sentido, o Predator vira um filtro narrativo. Ele separa quem reage de quem pensa, quem domina de quem se adapta. E isso conversa diretamente com os temas que o filme constrói desde o início. Sobrevivência não é força bruta, é leitura do contexto. Tem momentos em que a criatura parece menos interessada em vencer e mais em testar, como se o confronto fosse secundário diante da avaliação. Isso cria uma sensação estranha, quase filosófica. O Predator não está ali só para matar, mas para confirmar algo sobre aquele mundo e sobre quem o habita. Visualmente, o filme ajuda muito nessa construção simbólica. O Predator aparece menos do que em outros capítulos da franquia, mas quando surge, cada aparição pesa. Não é excesso, é precisão. Cada movimento parece calculado, quase cerimonial. Isso reforça a ideia de ritual, de caça como processo, não como explosão de violência. Eu achei especialmente forte como o filme evita glorificar o Predator. Ele é fascinante, sim, mas nunca admirável. Existe sempre um desconforto ali, uma sensação de que aquela lógica de caça, por mais organizada que seja, continua sendo profundamente desumana. E essa distância ética é importante para não transformar a criatura em herói involuntário. No fim das contas, Badlands usa o Predator como um símbolo de sistemas que julgam sem empatia, que avaliam sem se importar com o contexto emocional. Ele decide quem merece continuar, mas nunca explica por quê. E isso é assustador, justamente porque lembra mecanismos muito reais fora da ficção. Essa abordagem dá profundidade ao filme sem precisar inflar a mitologia com explicações desnecessárias. O Predator continua misterioso, e isso é um mérito. Nem tudo precisa ser entendido para funcionar. Algumas ameaças são mais eficazes quando permanecem parcialmente incompreensíveis. Na próxima parte, eu quero falar sobre o ritmo do filme e como ele desafia a expectativa de ação constante, apostando mais em tensão acumulada do que em explosões contínuas. Uma das decisões mais ousadas de Predator, Badlands, é a forma como o filme lida com o ritmo. Ele claramente não está interessado em entregar ação o tempo todo. E isso, num filme da franquia Predator, é quase um ato de coragem. Aqui, a tensão não vem da quantidade de confrontos, mas do tempo que o filme passa evitando eles. O ritmo é deliberadamente contido. As cenas respiram. O filme permite que o silêncio se instale, que o olhar vague, que o desconforto cresça sem pressa. Em vez de cortar rápido ou empilhar estímulos, Badlands aposta na espera. E essa espera é inquietante, porque você sabe que algo vai acontecer, só não sabe quando, nem de onde. O silêncio, nesse contexto, vira ferramenta narrativa. Não é ausência de som, é presença de ameaça. Cada pausa parece carregar uma pergunta não respondida. Cada momento quieto é uma chance de erro. O filme entende que o medo não nasce do barulho, mas da antecipação. Eu acho muito interessante como o filme brinca com a expectativa do público. Você se prepara para uma explosão que não vem. Depois, quando baixa a guarda, ela acontece. Esse jogo psicológico mantém a atenção num nível constante, sem precisar de picos artificiais. É um tipo de suspense mais maduro, que confia no tempo como aliado.
Outro ponto forte é que o ritmo lento ajuda a reforçar o desgaste dos personagens. A sobrevivência não é feita só de correr e lutar, mas de esperar, observar, se conter. E isso cansa. O filme transmite esse cansaço. Você sente o peso da vigilância constante, da impossibilidade de relaxar. É um desgaste mental, não apenas físico. As cenas de ação, quando finalmente acontecem, ganham muito mais impacto por causa disso. Elas não parecem coreografadas para espetáculo. São abruptas, caóticas, muitas vezes curtas. A violência surge como ruptura, não como atração, e isso faz com que cada confronto importe de verdade. Eu também gostei de como o filme evita trilhas sonoras excessivamente emocionais. Muitas vezes, o som ambiente domina, o vento, os passos, ruídos distantes. Quando a música entra, ela não conduz emoção, apenas sublinha tensão. Isso mantém o tom seco, quase clínico, que combina com a proposta do filme. Esse ritmo mais contido também afeta a forma como o Predator é percebido. Ele não aparece em sequência de ação contínua, surge como interrupção, como algo que quebra o fluxo normal do tempo. Isso reforça a ideia de que a criatura não segue o mesmo ritmo dos humanos. Ela observa, espera, escolhe. É interessante notar como o filme parece consciente de que o público moderno está acostumado a estímulo constante. Badlands vai na contramão disso. Ele pede paciência e, em troca, entrega atenção mais profunda. Não é um filme que grita para ser ouvido. Ele sussurra e exige que você preste atenção. Claro, esse tipo de escolha não vai agradar todo mundo. Quem espera ação ininterrupta pode achar o filme lento. Mas essa lentidão é parte do discurso. É um ritmo que combina com a ideia de caça, de observação, de erro fatal. A pressa, aqui, seria incoerente. No fim, o ritmo de Badlands funciona como um teste para o espectador, assim como o ambiente testa os personagens. Quem aceita a espera entra mais fundo na experiência. Quem resiste, talvez nunca se sinta completamente conectado ao filme. Na próxima parte, eu quero falar sobre o peso emocional e psicológico da sobrevivência, e como o filme trata o trauma não como consequência futura, mas como algo que se constrói em tempo real. Em Predator, Badlands, o filme deixa bem claro que sobreviver não significa sair ileso. Cada passo adiante cobra um preço, e esse preço não é só físico. O impacto psicológico da experiência vai se acumulando de forma silenciosa, quase imperceptível, até virar parte da identidade dos personagens. Não existe aquela sensação clássica de passamos por isso e seguimos em frente. Aqui, o trauma se constrói enquanto a história acontece. O que mais me chamou a atenção é como o filme evita dramatizar esse sofrimento de maneira óbvia. Não há longos discursos sobre medo ou dor. O peso aparece nos detalhes, no olhar que demora a focar, na respiração contida, na hesitação antes de uma decisão simples. O medo não é declarado, ele se infiltra. E isso torna tudo muito mais real. O filme trabalha bem a ideia de desgaste mental contínuo. Não é um grande choque isolado que quebra alguém, mas a repetição. A vigilância constante, a falta de descanso, a incerteza. Cada nova ameaça reativa feridas ainda abertas. Não existe tempo para processar o que aconteceu antes de precisar lidar com o próximo perigo. Eu achei forte como Badlands mostra que a sobrevivência exige muitas vezes anestesia emocional. Personagens precisam desligar partes de si para continuar funcionando. Não porque querem, mas porque é a única forma de seguir em frente. E isso cobra um preço interno que o filme não ignora. Tem momentos em que a escolha mais racional parece desumana. Abandonar alguém, não ajudar, seguir sozinho. O filme não julga essas decisões, mas também não as romantiza. Ele deixa claro que cada uma deixa uma marca. Sobreviver exige sacrifícios que não podem ser simplesmente apagados no final. Outro ponto interessante é como o trauma afeta a percepção do tempo. O filme cria uma sensação de presente eterno. Não há espaço para futuro, nem para passado. Tudo acontece no agora. Planejar demais vira risco. Lembrar demais vira fraqueza. Isso reforça o estado mental de quem está sempre à beira do colapso. O Predator, nesse contexto, funciona quase como catalisador desse desgaste. Mesmo quando não aparece, ele está presente na mente dos personagens. A ameaça se internaliza. O perigo deixa de ser externo e passa a morar dentro. Isso cria uma paranoia constante, onde qualquer som vira sinal de ataque.
Eu gostei muito de como o filme evita a ideia de personagem fortalecido pela dor. Aqui, a dor não torna ninguém melhor, apenas mais cauteloso, mais fechado, mais fragmentado. Não existe crescimento heróico clássico, existe adaptação forçada. Essa abordagem torna o filme emocionalmente mais pesado, mas também mais honesto. Sobreviver a algo extremo não te transforma em alguém mais completo. Muitas vezes, te transforma em alguém diferente, e nem sempre de um jeito positivo. No fim, Badlands trata a sobrevivência como um processo de perda. Perda de inocência, de certezas, de vínculos. Continuar vivo significa carregar essas ausências. E o filme não oferece alívio fácil para isso. Essa escolha prepara o terreno para o encerramento da história, onde o foco não é quem venceu, mas o que restou depois de tudo. Na próxima parte, eu quero fechar essa análise falando sobre o desfecho do filme e o legado que Predator, Badlands, deixa para a franquia. O desfecho de Predator, Badlands, não tenta entregar aquela sensação confortável de conclusão absoluta. Não existe vitória clara, nem fechamento emocional completo. E isso não é falha, é coerência. Depois de tudo o que o filme constrói, um final limpo soaria falso. O que ele oferece é algo mais incômodo, continuidade. O último ato não é sobre derrotar definitivamente o predador ou provar superioridade. É sobre escapar, sobre entender quando lutar não é mais uma opção viável. Essa mudança de foco é importante porque reforça a ideia central do filme. Sobreviver não é dominar, é saber a hora de recuar. Eu gosto de como o filme evita transformar o final em espetáculo. Não há grandes discursos, nem música triunfante. O clima permanece contido, quase melancólico. Mesmo quando a ameaça imediata diminui, o peso da experiência continua ali. O silêncio do final não traz alívio, traz reflexão. O que resta dos personagens é mais sugestivo do que explícito. Não sabemos exatamente como vão seguir em frente, e o filme não tenta responder isso. Ele entende que certas experiências não se resolvem, apenas se carregam. E isso dá ao final um tom mais adulto, menos preocupado em agradar. Em termos de franquia, Badlands deixa um legado interessante. Ele mostra que Predator não precisa se reinventar com exagero ou nostalgia forçada. Pode evoluir aprofundando temas, mudando perspectiva, explorando silêncio e ambiguidade. A criatura continua icônica, mas o foco se desloca do confronto físico para o impacto psicológico. O filme também amplia a mitologia sem explicar demais. Ele sugere novos caminhos, culturais, simbólicos, narrativos, sem fechar portas. Isso é raro em franquias longas, que muitas vezes sentem a necessidade de responder tudo. Badlands entende que mistério é parte da identidade do predador. Outra coisa importante é que o filme devolve ao espectador parte da responsabilidade. Ele não mastiga significado, ele provoca perguntas. Quem é realmente o predador? O que define força? Até que ponto sobreviver justifica escolhas extremas? Essas questões ficam ecoando depois que o filme acaba. Para mim, esse é o maior acerto do desfecho. Ele não tenta ser memorável pelo choque, mas pela permanência. Você não sai do filme lembrando apenas de cenas específicas, mas da sensação geral, do desconforto, do silêncio, da ideia de que aquele mundo não terminou só porque os créditos começaram. Predator. Badlands pode dividir opiniões, mas é difícil negar que ele respeita a inteligência do público. Ele confia que nem todo filme precisa entregar catarse. Alguns precisam apenas deixar marcas. No fim, a caça acaba, mas o impacto fica. E talvez essa seja a forma mais honesta de encerrar uma história sobre sobrevivência. Uma coisa que fica muito clara depois de terminar Predator, Badlands, é que esse não é um filme feito para agradar todo mundo, e a reação dividida do público diz mais sobre a proposta do filme do que sobre sua qualidade. Badlands incomoda porque ele se recusa a entregar exatamente aquilo que parte da audiência espera de um Predator. Muita gente entra esperando catarse, frases marcantes, confrontos diretos e aquela sensação de poder retomado no final. O filme vai na direção oposta. Ele tira controle, tira conforto e tira certezas. Em vez de empoderar, ele fragiliza. Em vez de acelerar, ele desacelera. E isso, para alguns, soa quase como traição à franquia.
Mas é justamente aí que mora o mérito. Badlands entende que repetir fórmulas não fortalece um universo, só o mantém em movimento automático. Ao optar por desconstruir expectativas, o filme obriga o espectador a reposicionar o olhar. Você não assiste em modo passivo. Você precisa se ajustar ao ritmo, ao silêncio, à ausência de respostas fáceis. O incômodo também vem do fato de que o filme não oferece heróis tradicionais. Não existe personagem feito para ser idolatrado. Todos erram, todos falham, todos carregam contradições. Isso quebra aquela relação confortável de torcer sem pensar. Aqui, torcer exige aceitar escolhas moralmente duvidosas. Outra razão para a resistência é que Badlands não trata a violência como espetáculo. Ela existe, mas nunca é gratuita, nunca é glorificada. Quando acontece, deixa resíduo. Isso frustra quem busca entretenimento mais direto, mas aproxima o filme de uma abordagem mais reflexiva, quase anti-blockbuster em alguns momentos. O filme também exige algo raro hoje: paciência. Ele não entrega recompensa imediata. Ele trabalha com acúmulo, com atmosfera, com subtexto. E isso entra em choque com um consumo cada vez mais rápido, onde tudo precisa acontecer o tempo todo. Badlands pede atenção, e nem todo mundo quer ou pode dar isso. Eu acho interessante como esse desconforto revela muito sobre o próprio público. Não como crítica, mas como diagnóstico. O filme funciona quase como um filtro. Quem aceita a proposta tende a sair impactado. Quem rejeita, geralmente rejeita porque o filme não cumpriu uma promessa que ele nunca fez. No fundo, Predator, Badlands não quer ser lembrado como o mais empolgante ou o mais explosivo. Ele quer ser lembrado como o mais inquietante, como aquele capítulo que desloca a franquia de um lugar confortável e a coloca num território mais instável, mais adulto e mais arriscado. E talvez esse seja o maior elogio possível, porque filmes que incomodam costumam durar mais na memória do que filmes que apenas entregam o esperado. Na próxima parte, se você quiser continuar, dá para falar sobre como Badlands dialoga com o primeiro Predator sem copiá-lo ou como ele se encaixa no futuro da franquia. Quando a gente fala de franquias longas, o perigo quase sempre é o mesmo: virar refém do próprio passado. Muitos filmes usam o original como muleta, repetindo cenas, falas ou estruturas só para ativar nostalgia. Predator, Badlands escolhe um caminho bem mais arriscado. Ele dialoga com o primeiro Predator sem tentar reproduzi-lo. A conexão não está na superfície. Não é na estética militarizada, nem no ritmo de ação constante, nem em frases de efeito. O elo está na sensação, aquela ideia do desconhecido que observa, espera e ataca quando quer. O medo do invisível. A percepção de que tecnologia e força bruta não garantem controle absoluto. Isso é Predator na essência. Assim como no filme de 1987, Badlands começa desmontando a confiança dos personagens. No original, eram soldados altamente treinados. Aqui, são indivíduos que acreditam ter algum domínio sobre o ambiente ou sobre a situação. Em ambos os casos, essa ilusão cai rapidamente. O mundo mostra que não se importa com preparo ou status. Outra semelhança forte é a forma como o Predator é revelado. Não como espetáculo imediato, mas como presença gradual. No clássico, a ameaça cresce aos poucos, quase em segundo plano. Badlands respeita essa construção. Ele entende que o impacto do Predator vem mais do que ele representa do que ele faz. Ao mesmo tempo, o filme evita copiar a estrutura narrativa do original. Não existe aquela progressão clara de grupo grande, grupo menor, confronto final glorioso. Aqui, o esvaziamento é mais psicológico do que numérico. O que se perde não são apenas corpos, mas referências, vínculos e certezas. Eu acho especialmente inteligente como Badlands atualiza os temas do primeiro filme sem torná-los datados. Se antes o Predator confrontava a arrogância militar e a lógica de superioridade humana, agora ele dialoga com a ideia de controle, vigilância e adaptação. O inimigo continua sendo a certeza de que estamos no comando. O filme também entende que homenagear não é repetir. Ele não recria cenas icônicas, não força paralelos visuais óbvios.
Quando existem ecos, eles são sutis, quase inconscientes. Pequenos gestos, escolhas de enquadramento, uso do silêncio. É um respeito silencioso, não uma piscadela exagerada para o fã. Isso faz com que Badlands se sustente por conta própria. Você não precisa conhecer profundamente a franquia para entender o filme, mas quem conhece percebe as camadas extras. Essa é uma das formas mais elegantes de lidar com o legado, permitir múltiplas portas de entrada. No fim, Predator Badlands não tenta ser o novo clássico. Ele aceita ser um capítulo diferente, um desvio, um experimento que olha para trás apenas para entender o que realmente importa e segue em frente sem medo de desagradar. Essa relação com o passado fortalece o filme, porque mostra que a franquia ainda pode evoluir sem se repetir. E isso, hoje em dia, já é uma vitória considerável. Depois de tudo o que Predator Badlands constrói, fica claro que o filme não foi pensado como um ponto final, mas como uma abertura, não no sentido tradicional de deixar ganchos óbvios, e sim de expandir possibilidades. Ele redefine o que pode ser um filme de Predator sem precisar reinventar a criatura, apenas mudando o olhar. A principal porta que Badlands escancara é tonal. Ele prova que a franquia pode existir fora do registro puramente explosivo. Pode ser mais contemplativa, mais psicológica, mais interessada em atmosfera do que em contagem de corpos. Isso dá liberdade criativa para futuros diretores explorarem o Predator em contextos diferentes, sem a obrigação de repetir a mesma fórmula. Outra abertura importante é narrativa. O filme mostra que o Predator não precisa ser sempre o centro absoluto da história. Ele pode funcionar como força reguladora, como presença simbólica, como ameaça indireta. Isso permite histórias onde o foco esteja mais nos humanos, ou até em outros sistemas de conflito, com o predador agindo como elemento de desequilíbrio. Badlands também amplia a ideia de mundo. Ele sugere que o universo do Predator é maior do que a dinâmica caçador versus soldado. Ambientes diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de sobrevivência. Isso abre espaço para narrativas menos óbvias, menos previsíveis e potencialmente mais ricas. Eu acho especialmente relevante como o filme normaliza o mistério. Ele não sente necessidade de explicar tudo sobre a espécie, sua tecnologia ou seus códigos. Isso vai contra a tendência atual de hiperexplicação. Ao manter zonas de sombra, Badlands preserva o fascínio da criatura e dá margem para interpretações futuras sem amarras rígidas. Outro ponto importante para o futuro é a maturidade temática. O filme mostra que Predator pode dialogar com questões como controle, vigilância, adaptação e desgaste psicológico sem perder identidade. Isso permite que a franquia cresça junto com o público, em vez de ficar presa à nostalgia. Claro, isso também cria um desafio. Seguir esse caminho exige coragem. Nem todo capítulo pode, ou deve, ser assim. Mas Badlands estabelece que há espaço para variação, para filmes mais densos ao lado de outros mais diretos. Uma franquia viva não precisa ser uniforme. No fim, o maior legado de Predator, Badlands talvez seja provar que ainda existe algo a dizer dentro desse universo. Que o Predator não é só um ícone visual, mas uma ferramenta narrativa poderosa quando usado com intenção. Se os próximos filmes aprenderem essa lição, a franquia pode entrar numa fase mais interessante do que simplesmente sobreviver por repetição. Se tem algo que Predator Badlands deixa claro ao longo de toda a experiência é que ele não está interessado em explicar demais. Ele não quer fechar sentidos, nem conduzir o espectador a uma interpretação única. O filme funciona muito mais como uma sensação prolongada do que como um quebra-cabeça a ser resolvido. E isso é uma escolha consciente. Desde o início, Badlands aposta em clima, em desconforto, em dúvida. Ele cria um estado mental no espectador que espelha o dos personagens. Atenção constante, insegurança, percepção de que qualquer leitura pode estar errada. O filme não oferece mapas claros, oferece terreno instável. Eu acho isso especialmente forte porque vai contra a lógica atual de consumo, onde tudo precisa ser explicado, comentado, destrinchado.
Badlands confia que nem toda experiência precisa virar argumento. Algumas precisam apenas ser sentidas. E isso aproxima o filme mais de um cinema sensorial do que de um cinema explicativo. O Predator, dentro dessa proposta, funciona menos como personagem e mais como estímulo. Ele provoca reações, mas raramente se explica. O medo não vem de entender a criatura, mas de nunca entender completamente suas intenções. Essa opacidade sustenta a tensão do começo ao fim. O mesmo vale para as escolhas humanas. O filme não para justificar decisões moralmente ambíguas. Ele as apresenta e segue em frente. Cabe ao espectador lidar com o incômodo. Isso cria um envolvimento mais ativo, porque você não é guiado emocionalmente o tempo todo. Outra coisa que reforça essa ideia de filme de sensação é a forma como Badlands trabalha a memória. Ele não te entrega cenas pensadas para virar clipes icônicos isolados. O que fica é o conjunto, a atmosfera, a sensação de desgaste, aquela impressão difusa que volta horas depois, quando você já não está mais assistindo. Eu gosto muito de filmes que confiam nesse tipo de impacto, porque eles tendem a crescer com o tempo. A primeira experiência pode até parecer estranha ou frustrante para alguns, mas a lembrança persiste, e persistência, no cinema, é uma forma de potência. Badlands entende que responder demais pode matar o mistério, e o mistério sempre foi parte essencial do Predator. Ao escolher sugerir em vez de afirmar, o filme preserva algo raro, espaço para o espectador existir dentro da obra. No fim, ele não quer que você saia com respostas claras, mas com perguntas incômodas. Não quer ser decifrado, quer ser carregado. Quando Predator, Badlands termina, o que sobra não é empolgação, nem alívio. O que fica é silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que parece continuar mesmo depois que a tela escurece. E isso diz muito sobre o tipo de filme que ele escolheu ser. Badlands não quer vencer o espectador pelo impacto imediato. Ele quer permanecer. Quer se infiltrar na memória como uma sensação difícil de nomear. Não é um filme que você cita cenas o tempo todo, mas um que você lembra como estado emocional, como desconforto prolongado, como algo que não se resolve facilmente. Para mim, o que o filme diz no final é simples e incômodo. Nem toda sobrevivência é triunfo. Às vezes, continuar vivo é apenas continuar. Sem aprendizado claro, sem redenção, sem recompensa. E isso vai contra muita coisa que o cinema comercial costuma prometer. O Predator, no fim das contas, quase some como figura central. O que permanece é a lógica que ele representa. A ideia de avaliação constante, de pressão invisível, de um sistema que observa e decide sem se explicar. O monstro vai embora, mas o mundo que ele revela continua ali. Eu acho isso poderoso porque conecta o filme a algo muito real. Fora da ficção, a gente também vive sob sistemas que não controlamos totalmente, que julgam desempenho, adaptação, resistência. Badlands usa o Predator como metáfora, mas nunca aponta o dedo. Ele apenas cria o espelho. O silêncio final não pede aplauso, pede digestão. É aquele tipo de encerramento que não fecha a conversa, abre uma interna, e isso exige mais do espectador, mas também oferece mais em troca. No fim, Predator, Badlands, não quer ser amado por unanimidade, quer ser lembrado por quem se dispôs a entrar no ritmo dele, a aceitar a espera, a ambiguidade, o desconforto. E esses filmes, mesmo dividindo opiniões, costumam envelhecer melhor. Se eu tivesse que resumir tudo em uma sensação, seria essa. Badlands não é sobre caçar ou matar. É sobre existir em um espaço que não te deve explicações. E talvez esse seja o comentário mais honesto que a franquia Predator já fez sobre si mesma. Se quiser, posso agora revisar todo o texto como obra única, adaptar para vídeo ensaio com marcação de tempo ou reformatar para publicação, YouTube, Medium, roteiro narrado. Uma coisa que eu admiro genuinamente em Predator, Badlands, é a coragem de ir contra o fluxo. Em uma franquia que sempre foi associada a ritmo acelerado, embates constantes e tensão quase ininterrupta, esse filme escolhe parar, respirar, olhar ao redor. E isso, hoje em dia, é quase um ato de rebeldia. A sensação que eu tive assistindo foi a de um filme que confia no espectador. Ele não tem pressa em explicar tudo, não tem medo de deixar cenas quietas demais.
nem tenta preencher cada segundo com trilha alta ou diálogos expositivos. Ele aceita o risco de ser chamado de lento para ganhar algo mais raro, densidade. E aqui vale uma observação importante. Lentidão não é falta de conteúdo. Pelo contrário, em Badlands, o tempo dilatado serve para criar atmosfera, para fazer o ambiente pesar sobre os personagens, para transformar o espaço em ameaça constante. O planeta não é só cenário, ele é presença. Ele observa, espera, reage. Esse ritmo mais contido também muda nossa relação com o predador. Em vez de vê-lo o tempo todo, a gente o sente. A ameaça não vem da ação explícita, mas da expectativa, do ele pode estar ali, do isso parece calmo demais. É um terror mais psicológico do que físico, e isso é algo relativamente novo para a franquia. Eu percebi que muita gente estranhou esse ritmo, especialmente quem esperava algo mais próximo dos filmes clássicos. E eu entendo. Mas ao mesmo tempo, se Badlands fosse apenas mais um filme rápido, barulhento e previsível, ele seria facilmente esquecível. O caminho escolhido pode dividir opiniões, mas dá identidade. Outro ponto que o ritmo revela é maturidade. O filme não parece desesperado para agradar. Ele sabe que não vai funcionar para todo mundo, e tudo bem. Essa segurança transparece na forma como as cenas se estendem, como os silêncios são respeitados e como o perigo nem sempre se materializa imediatamente. Isso me fez pensar em como o cinema atual, especialmente o de franquias, anda com medo do vazio, medo do silêncio, medo de perder a atenção. Badlands vai na contramão disso e diz: fica aqui mais um pouco. E quem aceita o convite acaba sendo recompensado com uma experiência mais imersiva. No fim das contas, esse desacelerar não enfraquece o filme. Ele fortalece, dá peso às decisões, às perdas, às escolhas não ditas. E talvez seja exatamente isso que a franquia precisava para não se repetir. Aprender a andar devagar em um terreno que sempre foi percorrido correndo. E quando o filme termina, você percebe que não foi a ação que te prendeu, foi a espera. Uma coisa que me pegou forte em Predator, Badlands, foi a sensação de que esse não é um filme feito para apresentar o Predator a novos públicos apenas, mas para conversar com quem cresceu com a franquia. Não no sentido de nostalgia barata, de referências jogadas na tela para provocar aplausos fáceis, mas no sentido de maturidade, de reconhecimento de que o espectador de hoje não é o mesmo de décadas atrás. Esse filme parece entender que quem acompanha Predator há anos já viu de tudo: emboscadas, armas icônicas, confrontos brutais, humanos superando o impossível. Então, em vez de repetir isso, Badlands pergunta outra coisa. E agora? O que ainda pode ser dito com esse universo sem cair na repetição automática? E a resposta não vem em forma de espetáculo maior, mas de reflexão mais profunda. O filme assume que o público está pronto para camadas, para ambiguidade, para personagens que não são definidos apenas por força ou coragem, mas por conflito interno, dúvida, contradição. Eu senti isso, especialmente na maneira como o filme trata o conceito de honra, que sempre foi central na mitologia do Predator. Antes, honra era quase sinônimo de matar o oponente mais forte. Aqui, ela começa a se embaralhar. O que é força, afinal? Resistir? Proteger? Escolher não agir? Ou aceitar a própria limitação? Esse tipo de pergunta não aparece em forma de discurso, mas no subtexto, e isso exige um espectador mais atento, mais paciente, alguém disposto a preencher os vazios. E esse espectador ideal não é o adolescente que quer só explosão e adrenalina. É alguém que já viveu um pouco mais, que já entende que nem todo conflito se resolve com vitória clara. Por isso, eu digo que Badlands envelhece junto com seu público. Ele não tenta fingir que ainda estamos nos anos 80 ou 90. Ele reconhece que o mundo mudou, que o cinema mudou e que a própria ideia de predador hoje carrega outras leituras. Não é só o caçador literal, é o sistema, a hierarquia, a pressão constante por desempenho. Outro detalhe interessante é como o filme respeita quem conhece a franquia sem punir quem está chegando agora. Ele não se apoia em continuidade forçada, nem exige maratona prévia. Quem sabe mais, percebe nuances. Quem sabe menos, ainda entende o essencial. Isso é equilíbrio. Algo raro em universos longos. E talvez por isso a experiência seja tão diferente dependendo de quem assiste. Vi gente jovem achando o filme estranho, frio, parado demais. E vi fãs antigos dizendo que foi uma das abordagens mais interessantes do Predator em anos. Isso não é defeito, é sinal de identidade.
O filme aceita que não vai agradar todo mundo da mesma forma. Ele escolhe dialogar com quem está disposto a ir além do básico, com quem já não precisa que o filme grite para sentir impacto. No fundo, Predator, Badlands parece dizer: a franquia cresceu. E você cresceu junto? Se sim, esse filme fala com você de um jeito diferente, mais silencioso, mais desconfortável, mas também mais honesto. Se tem algo que Predator, Badlands faz de propósito e faz sem pedir desculpa, é causar desconforto. Não aquele desconforto barato de susto repentino ou violência exagerada, mas um incômodo mais profundo, mais persistente. Aquele que não passa quando a cena termina. E eu acho importante dizer isso claramente. Esse desconforto não é falha de execução, é escolha criativa. O filme se recusa a oferecer zonas de conforto emocionais. Ele não cria heróis fáceis de torcer, não constrói vilões simples de odiar, não entrega respostas claras sobre certo ou errado. Tudo é ambíguo, tudo parece estar em trânsito, e isso tira o chão do espectador acostumado a narrativas mais organizadas. Enquanto assistia, em vários momentos eu me peguei querendo algo a mais, uma explicação, um diálogo mais direto, um momento de catarse. E o filme simplesmente não entrega. Ele segura, ele corta antes, ele deixa no ar. E isso pode ser frustrante, mas também é o que dá personalidade à experiência. O desconforto também vem da forma como o filme trata a violência. Ela não é glorificada, nem transformada em espetáculo coreografado. Quando acontece, é rápida, seca, quase indiferente, como se dissesse: isso não é o ponto, não é aqui que você deve fixar o olhar. Esse tratamento muda completamente nossa relação com o Predator. Ele não é apresentado como ícone cool, nem como monstro de parque de diversões. Ele é uma força, um princípio, algo que existe independentemente do nosso julgamento. E isso gera uma sensação estranha de impotência. Outro aspecto que reforça o desconforto é a ausência de música, guiando emoções em vários trechos-chave. O silêncio ou os sons ambientais tomam conta. Isso impede que o filme nos diga como sentir. Somos nós que precisamos lidar com a cena, e isso incomoda porque exige participação ativa. Não dá para assistir de forma passiva, mexendo no celular, esperando o próximo momento alto. Badlands pede presença, pede atenção, pede disposição para ficar desconfortável. Eu entendo perfeitamente quem rejeita isso. Não é todo mundo que vai ao cinema buscando esse tipo de experiência, mas reduzir o filme a erro de ritmo ou falta de impacto é ignorar a intenção por trás das escolhas. O desconforto aqui funciona como linguagem. Ele reforça o tema de deslocamento, de inadequação, de estar em um lugar onde você não pertence e não controla as regras, exatamente como os personagens se sentem naquele mundo. No fim, o filme não quer que você saia satisfeito, quer que você saia inquieto, pensando, questionando. E isso, em uma franquia conhecida por oferecer entretenimento direto, é uma virada ousada. Predator. Badlands não quer agradar, quer provocar, e o desconforto é a ferramenta que ele usa para isso. Depois de tudo isso, chega um momento inevitável: olhar para Predator, Badlands, e tentar entender onde exatamente ele se encaixa dentro da franquia. Não em termos cronológicos, mas em termos de identidade. Que tipo de Predator esse filme é, e o que ele representa nesse universo tão longo e irregular. Para mim, Badlands ocupa um lugar muito específico. Ele não é o mais icônico, não é o mais explosivo, não é o mais acessível, mas talvez seja um dos mais autorais. Um filme que não tenta carregar o peso de representar o Predator definitivo, e justamente por isso consegue ser mais honesto. Ele se aproxima mais de um experimento do que de uma continuação tradicional, um desvio de rota consciente, algo que parece dizer: vamos ver o que acontece se tirarmos o conforto da fórmula. E esse tipo de movimento é raro em franquias grandes, porque envolve risco real. Quando a gente compara com os filmes clássicos, a diferença é gritante. O original era sobre sobrevivência pura, adrenalina, tensão direta. Badlands troca isso por atmosfera, silêncio e observação. Não tenta competir com o passado, tenta dialogar com ele de outro lugar. Também não tenta repetir a estratégia de nostalgia que muitos outros títulos da franquia já exploraram. Não há fanservice óbvio, não há piscadelas insistentes para o público, e isso pode soar frio para alguns, mas dá ao filme uma integridade difícil de ignorar.
Dentro do conjunto, eu vejo Badlands como aquele capítulo que talvez não seja totalmente compreendido no momento do lançamento, mas que ganha força com o tempo, o tipo de filme que é revisitado anos depois e reavaliado com mais generosidade. Não porque melhora, mas porque o contexto muda. Ele também abre portas, mostra que o universo Predator pode sustentar outros tons além da ação pura, que dá para explorar conceitos, ritmos e temas sem destruir a essência da criatura. Isso é importante para a sobrevivência da franquia a longo prazo. Claro, isso não significa que todos os próximos filmes devam seguir esse caminho. A diversidade de abordagens é saudável, mas Badlands prova que existe espaço para algo mais introspectivo, mais estranho, mais silencioso. No grande mosaico da franquia, esse filme não é o centro do quadro, é uma peça lateral, mas é justamente essa peça que impede o todo de ficar previsível demais. E talvez o maior mérito de Predator, Badlands, seja esse: não tentar ser o filme favorito de todo mundo, mas se tornar essencial para quem busca algo além do óbvio dentro desse universo. Chegando ao fim dessa conversa, eu percebo que Predator, Badlands, é daqueles filmes que não termina quando acaba. Ele continua no jeito que a gente pensa sobre a franquia, sobre o próprio cinema de ação atual e, principalmente, sobre o tipo de história que a gente aceita consumir sem questionar. O que mais me marcou não foi uma cena específica, nem um momento grandioso. Foi a sensação de deslocamento constante, a impressão de que ninguém ali, nem humanos, nem Predators, nem sistemas, está realmente no controle. E isso é muito mais perturbador do que qualquer criatura invisível na floresta. Esse filme me passou a ideia de que o verdadeiro predador não é quem caça melhor, mas quem define as regras do jogo, quem decide o que é força, o que é fraqueza, quem merece existir e quem pode ser descartado. E quando você começa a olhar por esse ângulo, Badlands deixa de ser só ficção científica e começa a conversar com o mundo real de um jeito desconfortável. Eu entendo perfeitamente quem sai desse filme frustrado, quem esperava mais ação, mais impacto direto, mais momentos clássicos de Predator. Essa expectativa é legítima, mas ao mesmo tempo, acho importante reconhecer quando um filme escolhe não entregar o óbvio justamente para tentar algo diferente. Predator. Badlands não quer ser fácil, não quer ser confortável, não quer ser só entretenimento de 2 horas que você esquece no dia seguinte. Ele quer te deixar pensando se a ideia de honra que sempre acompanhou essa franquia realmente faz sentido quando colocada sob pressão extrema. E talvez por isso ele divida tanto opiniões. Filmes assim nunca são consenso. Eles exigem mais do espectador, e nem todo mundo está disposto a dar esse passo. Mas, para quem entra no clima, a recompensa não vem em forma de espetáculo, vem em forma de reflexão. No fim das contas, o que eu levo de Badlands é essa sensação de que a franquia Predator ainda tem fôlego criativo, ainda pode surpreender, ainda pode se reinventar sem se perder completamente de si mesma. E se esse filme representa um caminho possível para o futuro da saga, eu prefiro um futuro assim, mais arriscado, mais estranho, mais honesto. Mesmo que isso custe parte do público no processo. Porque alguns filmes não existem para agradar a todos. Existem para marcar quem estava pronto para escutar o que eles tinham a dizer. E Predator, Badlands, com todos os seus silêncios, escolhas difíceis e desconfortos, definitivamente tinha algo a dizer. Ninguém está realmente seguro, nem mesmo quem está no topo. O filme também faz uma distinção importante entre força e autoridade. Nem todo personagem poderoso tem liderança. Nem todo líder é realmente forte. Isso parece óbvio, mas dentro de Predator isso nunca foi tão bem explorado. Antes, liderança quase sempre significava superioridade física ou tecnológica. Em Badlands, liderança começa a ser questionada como responsabilidade, não como privilégio. E aqui entra um ponto que me pegou muito: o silêncio emocional dos personagens. Eles não falam sobre sentimentos, mas eles reagem a eles o tempo todo. Perda, culpa, orgulho, medo, tudo isso está ali, mesmo quando ninguém admite. Isso reforça a ideia de que reprimir emoção não elimina fraqueza, só torna ela invisível. E o invisível geralmente explode de forma muito pior. Tem uma leitura muito forte de masculinidade tóxica embutida no filme, mesmo que isso nunca seja
seja dito explicitamente, a exigência constante de provar valor, a rejeição de qualquer sinal de vulnerabilidade, a violência como única linguagem válida. Tudo isso está presente. E o mais interessante é que o filme mostra que esse modelo não destrói apenas os fracos, mas também os fortes. Ninguém sai ileso. Outra coisa que me chamou a atenção foi como o filme usa o conceito de caça como espelho. Caçar não é só matar algo mais fraco, é escolher o alvo, é decidir o que vale ser perseguido. Badlands sugere que, quando esse critério se perde, a caça deixa de ser honra e vira obsessão. E obsessão nunca leva a equilíbrio. Eu gostei muito de como o filme evita respostas fáceis. Ele não diz, esse sistema é errado, ponto final. Ele mostra consequências, mostra ciclos, mostra repetição de erros, e deixa o espectador montar o quebra-cabeça. Isso torna a experiência mais participativa. Você não só assiste, você julga. Você se pergunta se faria diferente. E tem um detalhe sutil, mas poderoso: a ideia de legado. O filme sugere que o maior medo não é morrer, mas deixar algo defeituoso para trás. Um sistema quebrado, uma cultura que não aprende. Isso pesa muito mais do que qualquer derrota física. E isso conecta diretamente com a obsessão por controle que aparece ao longo do filme. No fundo, Predator, Badlands parece dizer que a força absoluta é uma ilusão. Sempre vai existir algo maior, mais adaptável, mais imprevisível. E quando toda a identidade de uma cultura gira em torno de ser o mais forte, o colapso é só questão de tempo. Não por ataque externo, mas por desgaste interno. Essa leitura deixa o filme mais denso, mais reflexivo, talvez até desconfortável para alguns. Mas para mim, é exatamente isso que dá peso à história. Predator sempre foi sobre sobrevivência, mas Badlands acrescenta uma camada. Sobreviver não basta, é preciso saber o que vale a pena preservar. Na próxima parte, eu quero falar sobre o papel da tecnologia, especialmente como o filme trata a relação entre avanço tecnológico, controle e arrogância. É aí que Badlands começa a dialogar muito forte com o universo Alien e com questões bem atuais. Uma das coisas que mais me prenderam em Predator, Badlands, foi a forma como o filme trata a tecnologia. Não como solução, não como vilã absoluta, mas como extensão da mentalidade de quem a controla. E isso é muito mais interessante do que simplesmente mostrar armas mais poderosas ou gadgets mais chamativos. Aqui, a tecnologia não impressiona só pelo que faz, mas pelo que revela sobre quem acredita dominá-la. Durante muito tempo, no universo Predator, tecnologia sempre foi sinônimo de vantagem. Invisibilidade, visão térmica, armamentos avançados. Tudo isso construía a imagem do caçador perfeito. Em Badlands, essa lógica começa a falhar. Não porque a tecnologia deixa de funcionar, mas porque ela encontra limites que não podem ser hackeados, desligados ou previstos. O filme parece dizer o tempo todo: avanço não é o mesmo que controle. Isso fica ainda mais forte quando o filme coloca lado a lado diferentes formas de inteligência. A inteligência orgânica, a artificial, a instintiva e a estratégica. Nenhuma delas é completa sozinha, e toda vez que uma delas se acha superior às outras, o resultado é desastre. É quase um comentário direto sobre o nosso próprio mundo, onde a confiança cega em tecnologia muitas vezes vem acompanhada de uma arrogância perigosa. O que eu achei bem sacado é que Badlands não trata a tecnologia como algo neutro. Ela carrega intenções, ela carrega objetivos e, principalmente, ela carrega uma visão de mundo. Quem cria tecnologia para dominar tende a ser dominado por ela mais cedo ou mais tarde. O filme não precisa explicar isso com discursos longos, ele mostra nas consequências. Cada erro nasce da certeza excessiva de que tudo está sob controle. Outro ponto interessante é como o filme aproxima ainda mais os universos Predator e Alien, sem precisar forçar crossover explícito. A presença de grandes corporações, a obsessão por captura, estudo e exploração de espécies, tudo isso reforça a ideia de que o verdadeiro perigo nem sempre é o monstro mais forte, mas quem acredita poder transformá-lo em produto. Badlands deixa isso muito claro. O problema não é encontrar algo poderoso, é achar que esse poder pode ser engarrafado. Eu senti que o filme faz uma crítica bem direta à lógica de laboratório, aquela ideia de que, se algo pode ser medido, pode ser controlado. Se pode ser controlado, pode ser usado. E se pode ser usado, pode gerar
tirar vantagem. Badlands desmonta isso, mostrando que existem forças que simplesmente não se encaixam em protocolos. E quando você tenta encaixar a força, o sistema colapsa. Tem também uma camada emocional nessa relação com a tecnologia que achei bem interessante. Alguns personagens claramente veem a tecnologia como substituto de vínculo, de pertencimento, até de identidade. É como se a máquina fosse uma forma de evitar lidar com escolhas difíceis. O filme não julga isso diretamente, mas deixa bem claro o preço dessa fuga. E aí entra um contraste que eu gostei muito. Enquanto alguns confiam demais em máquinas, outros confiam demais em tradição. E o filme mostra que os dois extremos são igualmente perigosos. Tecnologia sem ética vira tirania. Tradição sem questionamento vira crueldade. Badlands fica exatamente nesse espaço intermediário, mostrando que evolução real só acontece quando existe adaptação, não rigidez. Uma coisa que me marcou foi perceber como a tecnologia, no filme, quase nunca falha sozinha. Ela falha porque alguém a usou com excesso de confiança. É um detalhe pequeno, mas poderoso. Não é a arma que erra, é a mentalidade por trás dela. Isso reforça a ideia central do filme. O maior inimigo não é o ambiente, nem o outro, mas a ilusão de superioridade. Esse tema fica ainda mais forte quando a gente pensa no título Badlands. Terras inóspitas, imprevisíveis, que não se dobram facilmente à vontade de quem chega. Não importa quão avançado você seja, o terreno não se importa. Ele não negocia, ele responde. E geralmente responde com violência. Isso vale tanto para a natureza quanto para sistemas sociais e tecnológicos. No fundo, o filme parece fazer uma pergunta incômoda. Até que ponto a tecnologia realmente nos protege? E a partir de que ponto ela apenas amplifica nossos erros? Badlands não dá uma resposta fechada, mas aponta um caminho. Tecnologia sem humildade é só outra forma de cegueira. Essa reflexão deixa o filme muito mais atual do que parece à primeira vista. Não é só ficção científica, é comentário social disfarçado de entretenimento brutal. E quando um filme consegue fazer isso sem parecer uma palestra, eu considero um grande acerto. Na próxima parte, eu quero falar sobre o ambiente e a natureza como antagonistas silenciosos. E por que Badlands transforma o cenário em algo tão importante quanto qualquer personagem. Uma das escolhas mais inteligentes de Predator, Badlands, na minha opinião, é tratar o ambiente não como um simples pano de fundo, mas como uma força ativa. Não é só onde a história acontece. É algo que interfere, reage e, muitas vezes, decide o rumo dos acontecimentos. E isso muda completamente a experiência. Porque, de repente, não existe mais um espaço seguro. Tudo parece vivo, tudo parece pronto para responder a qualquer erro. O que eu achei mais interessante é que o filme não romantiza a natureza. Ela não é bonita no sentido tradicional. Ela é hostil, imprevisível, quase indiferente. E essa indiferença é o que mais assusta. Não existe vilania consciente ali. O ambiente não quer vencer ninguém. Ele simplesmente existe. Quem entra nesse espaço precisa se adaptar ou aceitar as consequências. Isso cria uma tensão constante, que vai muito além da presença de inimigos diretos. Badlands constrói essa sensação aos poucos. Não é algo jogado na sua cara logo de início. O filme deixa você observar como cada passo, cada escolha, cada avanço tem um custo. A vegetação, o terreno, o clima, tudo parece dizer, você não manda aqui. E isso quebra completamente a lógica de domínio que muitos personagens carregam consigo. O mais curioso é como esse ambiente expõe fragilidades que normalmente ficariam escondidas. Personagens que se sentem invencíveis começam a errar, não por falta de habilidade, mas por excesso de confiança. O terreno pune a arrogância, e faz isso de forma brutal, sem aviso prévio. Isso reforça aquele tema que o filme insiste em repetir sem palavras. A adaptação é mais importante do que poder. Eu gostei muito da forma como o filme usa o espaço para criar narrativa. Às vezes, uma simples travessia diz mais sobre um personagem do que um confronto direto. Quem observa, quem espera, quem aprende com o ambiente, sobrevive mais tempo. Quem tenta impor ritmo, velocidade ou controle geralmente paga caro. Isso transforma o cenário quase num teste constante de inteligência e humildade. Desconforto.
Não aquele desconforto barato de susto repentino ou violência exagerada, mas um incômodo mais profundo, mais persistente. Aquele que não passa quando a cena termina. E eu acho importante dizer isso claramente. Esse desconforto não é falha de execução, é escolha criativa. O filme se recusa a oferecer zonas de conforto emocionais. Ele não cria heróis fáceis de torcer, não constrói vilões simples de odiar, não entrega respostas claras sobre certo ou errado. Tudo é ambíguo, tudo parece estar em trânsito, e isso tira o chão do espectador acostumado a narrativas mais organizadas. Enquanto assistia, em vários momentos eu me peguei querendo algo a mais, uma explicação, um diálogo mais direto, um momento de catarse. E o filme simplesmente não entrega. Ele segura, ele corta antes, ele deixa no ar. E isso pode ser frustrante, mas também é o que dá personalidade à experiência. O desconforto também vem da forma como o filme trata a violência. Ela não é glorificada, nem transformada em espetáculo coreografado. Quando acontece, é rápida, seca, quase indiferente, como se dissesse: isso não é o ponto, não é aqui que você deve fixar o olhar. Esse tratamento muda completamente nossa relação com o Predator. Ele não é apresentado como ícone cool, nem como monstro de parque de diversões. Ele é uma força, um princípio, algo que existe independentemente do nosso julgamento. E isso gera uma sensação estranha de impotência. Outro aspecto que reforça o desconforto é a ausência de música, guiando emoções em vários trechos-chave. O silêncio ou os sons ambientais tomam conta. Isso impede que o filme nos diga como sentir. Somos nós que precisamos lidar com a cena, e isso incomoda porque exige participação ativa. Não dá para assistir de forma passiva, mexendo no celular, esperando o próximo momento alto. Badlands pede presença, pede atenção, pede disposição para ficar desconfortável. Eu entendo perfeitamente quem rejeita isso. Não é todo mundo que vai ao cinema buscando esse tipo de experiência, mas reduzir o filme a erro de ritmo ou falta de impacto é ignorar a intenção por trás das escolhas. O desconforto aqui funciona como linguagem. Ele reforça o tema de deslocamento, de inadequação, de estar em um lugar onde você não pertence e não controla as regras, exatamente como os personagens se sentem naquele mundo. No fim, o filme não quer que você saia satisfeito, quer que você saia inquieto, pensando, questionando. E isso, em uma franquia conhecida por oferecer entretenimento direto, é uma virada ousada. Predator. Badlands não quer agradar, quer provocar. E o desconforto é a ferramenta que ele usa para isso. Depois de tudo isso, chega um momento inevitável. Olhar para Predator, Badlands, e tentar entender onde exatamente ele se encaixa dentro da franquia. Não em termos cronológicos, mas em termos de identidade. Que tipo de Predator esse filme é? E o que ele representa nesse universo tão longo e irregular? Para mim, Badlands ocupa um lugar muito específico. Ele não é o mais icônico, não é o mais explosivo, não é o mais acessível, mas talvez seja um dos mais autorais. Um filme que não tenta carregar o peso de representar o Predator definitivo, e justamente por isso consegue ser mais honesto. Ele se aproxima mais de um experimento do que de uma continuação tradicional, um desvio de rota consciente, algo que parece dizer: vamos ver o que acontece se tirarmos o conforto da fórmula. E esse tipo de movimento é raro em franquias grandes, porque envolve risco real. Quando a gente compara com os filmes clássicos, a diferença é gritante. O original era sobre sobrevivência pura, adrenalina, tensão direta. Badlands troca isso por atmosfera, silêncio e observação. Não tenta competir com o passado, tenta dialogar com ele de outro lugar. Também não tenta repetir a estratégia de nostalgia que muitos outros títulos da franquia já exploraram. Não há fanservice óbvio, não há piscadelas insistentes para o público, e isso pode soar frio para alguns, mas dá ao filme uma integridade difícil de ignorar. Dentro do conjunto, eu vejo Badlands
como aquele capítulo que talvez não seja totalmente compreendido no momento do lançamento, mas que ganha força com o tempo. O tipo de filme que é revisitado anos depois e reavaliado com mais generosidade. Não porque melhora, mas porque o contexto muda. Ele também abre portas, mostra que o universo Predator pode sustentar outros tons além da ação pura, que dá para explorar conceitos, ritmos e temas sem destruir a essência da criatura. Isso é importante para a sobrevivência da franquia a longo prazo. Claro, isso não significa que todos os próximos filmes devam seguir esse caminho. A diversidade de abordagens é saudável, mas Badlands prova que existe espaço para algo mais introspectivo, mais estranho, mais silencioso. No grande mosaico da franquia, esse filme não é o centro do quadro, é uma peça lateral, mas é justamente essa peça que impede o todo de ficar previsível demais. E talvez o maior mérito de Predator, Badlands, seja esse: não tentar ser o filme favorito de todo mundo, mas se tornar essencial para quem busca algo além do óbvio dentro desse universo. Chegando ao fim dessa conversa, eu percebo que Predator, Badlands, é daqueles filmes que não termina quando acaba. Ele continua no jeito que a gente pensa sobre a franquia, sobre o próprio cinema de ação atual e, principalmente, sobre o tipo de história que a gente aceita consumir sem questionar. O que mais me marcou não foi uma cena específica, nem um momento grandioso. Foi a sensação de deslocamento constante, a impressão de que ninguém ali, nem humanos, nem Predators, nem sistemas, está realmente no controle. E isso é muito mais perturbador do que qualquer criatura invisível na floresta. Esse filme me passou a ideia de que o verdadeiro predador não é quem caça melhor, mas quem define as regras do jogo. Quem decide o que é força, o que é fraqueza, quem merece existir e quem pode ser descartado. E quando você começa a olhar por esse ângulo, Badlands deixa de ser só ficção científica e começa a conversar com o mundo real de um jeito desconfortável. Eu entendo perfeitamente quem sai desse filme frustrado, quem esperava mais ação, mais impacto direto, mais momentos clássicos de Predator. Essa expectativa é legítima, mas ao mesmo tempo, acho importante reconhecer quando um filme escolhe não entregar o óbvio justamente para tentar algo diferente. Predator. Badlands não quer ser fácil, não quer ser confortável. Não quer ser só entretenimento de 2 horas que você esquece no dia seguinte. Ele quer te deixar pensando se a ideia de honra que sempre acompanhou essa franquia realmente faz sentido quando colocada sob pressão extrema. E talvez por isso ele divida tanto opiniões. Filmes assim nunca são consenso. Eles exigem mais do espectador e nem todo mundo está disposto a dar esse passo. Mas, para quem entra no clima, a recompensa não vem em forma de espetáculo, vem em forma de reflexão. No fim das contas, o que eu levo de Badlands é essa sensação de que a franquia Predator ainda tem fôlego criativo, ainda pode surpreender, ainda pode se reinventar sem se perder completamente de si mesma. E se esse filme representa um caminho possível para o futuro da saga, eu prefiro um futuro assim, mais arriscado, mais estranho, mais honesto. Mesmo que isso custe parte do público no processo. Porque alguns filmes não existem para agradar a todos. Existem para marcar quem estava pronto para escutar o que eles tinham a dizer. E Predator, Badlands, com todos os seus silêncios, escolhas difíceis e desconfortos, definitivamente tinha algo a dizer.